Boa noite, Brasil! Boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos! Hoje tem uma live muito... Olha ela aí, Carol Alves. Enquanto eu chamo, eu vou fazer a introdução. Vamos receber Carol. Cinema, gente! Bilheterias de milhões, entendeu? Então, assim, vamos conversar sobre o filme. Olá! Olá, boa noite! Boa noite! Que bom te receber aqui, Carol! Que prazer estar aqui. Aproveitar e mandar um feliz Dia dos Amigos para essa galera toda que passar por aqui. Hoje é um dia que eu gosto muito, que amigo é aquilo, né? Que a família que a gente vai coletando pela vida. Tá sem Com som? certeza. Uma Pra pessoa... mim tá indo. É. Oi, por favor, alguém dê sinal aí. Alguém disse que estava sem som, por favor, que a gente veio aqui para ouvir esta moça, né? Lala Costa, Carol, sua linda, parabéns. Ana Luísa Mendonça mandando beijo. Maria Conceição dizendo oi. Então, assim, oi, Carol, nota eu no final do clube de vocês aqui, os aventureiros. Galera dos aventureiros, Bonitinhos. toda aí. E acho que bate muito com tudo que você vive na sua vida profissional, né, Carol? Que é essa coisa da amizade, da galera, do grupo, né? Vocês formam um grupo de super amigos. Com certeza. Nessa turma do Lucas Neto. E a gente tá trabalhando há tanto tempo junto, a gente até fala, a gente passa mais tempo junto do que com a nossa própria família. Então a gente já virou família, é todo mundo irmão. E briga, Carol? De- Tem picuinha, tem treta. Não vai me dizer que não tem, que não é possível. Tem. A gente brinca muito. Eu e a Bia, nós somos as que mais brigam. Mas é porque a nossa personalidade é muito parecida e muito diferente ao mesmo tempo. Então a gente sempre tem aquele momento do TPM, mas já resolve rapidinho. Não, as pessoas acham que brigar é odiar. Não é, gente. É tretinha, né? Não dá. Eu brigo Nada. com meu filho. Tem um dia que eu não brigo com meu filho, que eu não bato uma boquinha com meu marido, parece que o dia não passou. No entanto, são as pessoas que eu mais amo na minha vida. Então, Exatamente, parece que não acontece. E a gente fica longe uma da outra e já fica morrendo de saudade. não, e Carol, qual é a emoção de você sair para fazer um lanche e ver que você virou um brinde no lanche? Cara, Gente, o que é isso? isso é surreal, porque ainda mais a minha geração cresceu muito com um negócio de brinde, de lanche, coleção, e vendo as crianças mandando, ai, tô procurando essa, fui na outra loja pra procurar porque tava esgotada. Gente, é incrível, é Gente, muito bom. cara, é zerar a vida. Porque assim, eu tenho essa idade, que eu não vou te dizer para não te assustar, mas assim, eu tenho uma alma de 13 anos. Então, assim, muitas vezes eu vou comer o lanche por conta do brinde. Agora ainda vendem brinde separado, né? Mas assim, eu ia comprar o lanche, óbvio. Então eu tenho lanche aqui de tudo quanto é desenho animado, de filme, de avatar, que você pode imaginar. E aí, quando eu vi no seu Instagram, eu falei assim, gente, como eu vivi tanto tempo sem esses brindes? Tem que colecionar. Eu ficava nessa também. Meu pai, ele era viciado. Aí, tipo, ia numa loja, não tinha. Aí ia lá pra outro canto da cidade pra poder procurar o brinde pra completar a coleção. É viciante. Mas assim, como foi? Com certeza você já sabia, estava por dentro que ia se transformar. Não foi o primeiro lote, né? Não, primeiro foi nas férias do ano Do passado. ano Começou em passado. dezembro. É. E como foi assim? Uma coisa é você saber que vai ter, né? Você viu o protótipo. Outra coisa é pegar na mão. O que bateu ali isso na sua cabeça? A menina lá que saiu novinha, que pensava ser atriz, depois tentou mudar de área. Eu queria saber essa história direitinho. Como é, gente? Você vê que você virou um objeto colecionável. Eu sempre falo com o pessoal, é uma coisa que, pra mim, pessoalmente, parece que não cai a ficha nunca. Tudo isso tem acontecido e eu penso, tipo assim, acontece com todo mundo. Todo dia alguém vira brinde no Burger King. Não tem. Mas a emoção eu dei pra minha avó também quando eu fui. Eu fui junto com o João e com a Bia na loja pra comprar. E aí, tipo assim, tá dando um negócio tão especial assim. Olha, vó, sou eu, uma versão brinquedo minha pra você guardar. É É muito maravilhoso. Eu nunca emocionante. virei brinde, é meu sonho, eu confesso, mas eu já virei Funko. Ai, que bonitinho! Meu, Gente, eu meu amo. cachorrinho já é falecido, infelizmente. Ai, gente, que É fofo. fofo. Ganhei de uma amiga, era uma seguidora, né? Uhum. Essas coisas da amizade, era uma seguidora, me conheceu
no Orkut, e aí migrou para o Facebook, migrou para o Instagram, e um dia saiu de Manaus e veio me conhecer. Meu Deus, Então, Manaus! assim, Manaus, é amizade, né? Ela, a filha, o marido, vira Uhum. amizade, ela que me deu de presente. Então, assim, eu quero muito um dia virar brinde também. Fala pro Lucas me botar no filme só para virar brinde. Vou falar pra ele criar um novo Obrigado. aventureiro. Mas assim, eu quero aqui saber tudo da sua vida. E vamos começar. Estava lendo sobre você. Ó, Perfect Bia Carol pediu para mandar beijo aí. Gente, não tem como mandar beijo para um por um. Desculpa. Beijo, princesa. Então, qualquer coisa, a gente fecha essa live depois, abre outra live só para ela mandar beijo. Ela vai ser com a boca dura. Mas aí conta aí um pouquinho da sua trajetória, que assim, você era sonho a ser atriz. Eu vi que Uhum. você pequenininha já pediu para pai e mãe para fazer curso e de repente mudou. Acho que virou uma chavinha pensando, não, tenho que pensar no futuro, é uma carreira estável. Foi por aí? Foi bem exatamente isso. Eu costumo falar para as pessoas que essa história é um dos maiores milagres que eu já vivi, porque ela do começo ao final não tem explicação. As coisas Conto de aconteceram. fadas. É conto de fadas. Eu escrevi isso no texto que eu vou postar daqui a pouquinho da live. Para mim é conto de fadas. Já Ah, boa, sério. realmente, dava um filme, hein? Uma ideia. Ó, anotei. Eu eu comecei eu tá. Eu com as minhas avós, com a minha mãe, com meu pai, a gente sempre assistiu muita novela. Tudo que passava aqui era Record, Globo, Band, SBT, a gente estava assistindo. E aí eu já sonhava em ser atriz, eu via aquele pessoal fazendo, e eu nem sabia direito o que era ser ator. Eu só falava assim, eles estão fazendo isso, eu quero fazer também. Achei incrível. E aconteceu isso, eu fui crescendo e aí sempre falava. Aí começou aquela fase da escola, né? Que aí você já começa meio a despertar pro mundo, ver que as coisas não são tão acessíveis. E aí eu falava, tipo, gente, mas eu não sei porque eu acredito que vai acontecer. Eu tenho essa sensação dentro de mim. E aí eu fui, fiz o teatro, eu batalhei com os meus pais aqui pra poder fazer teatro, porque eles me achavam. Eu sou tímida, mas eles achavam que eu ia chegar no palco e eu não ia fazer nada, né? Eu ia morrer de vergonha. E quando eles. Jura? Muito! E aí quando eles assistiram a primeira peça, foi na Cal, né? E eles ficaram tipo assim, até que você gosta. Viu? Falei. E ali eu Mas a comecei a pessoa acha que estudar. ser ator tem que ser escrachado, tem que ser extrovertido. E não é isso. A maior atriz do Exatamente. Brasil hoje, para mim, chama-se Marjorie Esse Ano. E é uma mulher mega tímida. Muito tímida. Sim, a maior parte dos meus amigos são pessoas tímidas, é a galera que eu conheço que tá no meio. Porque é totalmente diferente, é só trabalhar. Tipo, não é a sua personalidade que tá em cena, é o seu trabalho. Verdade, verdade. E aí. Não, mas aí conta, aí nesse meio do caminho, mas mesmo assim, mesmo desvirtuando, você não desvirtuou muito, né? Porque você foi procurar uma formação ligada ainda à cultura, né? Claro, eu falei, não, tipo, eu posso não estar na frente das câmeras, mas pelo menos no meio eu tenho que estar. Eu tive um professor incrível no ensino médio, ele era professor de química, só que fora da escola ele dava aula de teatro. Então ele fazia o que ele podia para incentivar os alunos a trabalhar com arte também. Então, no meio do ano a gente tinha um evento que era a Festa das Nações, e aí eles sempre faziam a turma apresentar uma peça que valia ponto para química, matemática. Isso me salvou muito, porque a gente tinha que introduzir temas que a gente estudava na peça. E trabalhando nisso na escola, eu comecei a trabalhar muito com produção. E na época eu nem sabia o que era produção, mas eu era a pessoa que era produtora da turma. E aí foi até isso que aconteceu quando eu entrei na faculdade, foi engraçado, porque eu entrei só sabendo que eu ia continuar trabalhando com TV e cinema, porque falaram que produção audiovisual era uma área que estava precisando bastante de uma galera formada. E aí eu entrei no primeiro dia de aula, o professor me falou, tipo, ele conversando com a turma e falando sobre o que um produtor fazia, e eu falei, cara, eu tô há 3 anos fazendo isso na escola, tipo, já era o meu caminho. Mas enquanto você fazia a faculdade, de Uhum. alguma forma, onde é que estava a atriz? Estava guardada em algum lugar? Você era palhaçada, apesar de tímida, era aquela que animava as festas da família, que estava sempre. Como a atriz estava exatamente aonde guardadinha ali? Te confessar que nessa época a atriz meio que sumiu.
Eu atuava nos nossos projetos, quando tinha. Sempre trabalho, as nossas provas eram algum projeto, um clipe, um documentário, e aí tudo bem, eu atuava. Mas naquela época eu coloquei na minha cabeça, tipo, ai, gente, foi uma ilusão. Eu sou produtora, esse negócio de atriz não era pra mim mesmo, era só pra eu estar trabalhando nos bastidores e tá tudo certo. E aí foi nessa que, quando eu tava terminando a faculdade, né, a gente precisava de um estágio. Tipo, não necessariamente porque a faculdade não cobrava, mas eu tinha que entrar no mercado. Sim, sim. E aí eu comecei a ficar desesperada, né? Porque para você ter experiência, você tem que ter um currículo com experiência. Aí entra Exatamente. naquele caminho. E eu fiquei desesperada. Aí a gente tava orando muito na igreja, né? Só falei assim, Deus, eu preciso de um estágio. Só uma coisinha para eu colocar no meu currículo para eu entrar. E eu já tinha mandado mais de 70 currículos, eu já tinha feito entrevista de emprego, várias coisas, e nada acontecia. E aí, um produtor, que ele era da Globo na época, ele entrou em contato comigo por e-mail. Eu tinha mandado o currículo para ele 5 meses antes. E aí ele mandou falando assim, tenho 2 estágios para você. Assim, na lata, tipo assim, pode vir e trabalhar. Não precisa de experiência. E aí eu fui, era o primeiro filme do Lucas Neto. E foi ali que tudo começou. Gente, essa história é muito maravilhosa. Ela começou como estagiária, me corrija se estou errado. Se saiu tão bem na função que no próximo trabalho já quiseram ela como produtora. Sim. Já teve um upgrade forte. E ainda tem uma história doida, assim, maravilhosa. Por isso que eu falo que é muita coisa contra de fadas, de um teste secreto para atuar. Foi! Entendeu? Então, destrincha essa aí. É muito maravilhosa essa história. Esse primeiro filme do Lucas, ele foi um filme mais experimental, né? Pra ele poder aprender. Não é o porque ele acampamento, queria... Qual foi o filme? Não, foi Perdidos na Noite de Natal. Ele nem tá na Netflix. Sim. Porque ele foi um média-metragem, foi só pra ele poder já ter essa pegada de Netflix. E eu tava como assistente, mas a equipe era muito pequena, só tinha eu, a primeira assistente de produção, e aí eles deixaram a gente no set, eu aprendi na hora o que eu tinha que fazer. Mas, eu tava assim, trabalha. Aí eu fiquei olhando, tinha muito lanche, porque era de madrugada e tal, eu falei assim, eu não vou deixar ninguém com fome, eu sei que pessoa alimentada fica feliz. Então... É capricorniana, não? Não, sou leonina com touro. Tá explicado. Aí, Um touro aí também. O touro é muito forte. E aí, eu já fui, tipo, eu não deixei ninguém passar fome nesse filme. O que eu podia fazer pra ajudar, eu fazia, carregava a cadeira, ia atrás de todo mundo. Se eu precisasse fazer função de alguém, eu fazia só pra estar trabalhando. E aí, quando eu voltei do filme, a produtora do Lucas me ligou. Aí ela falou que eles queriam me pagar um bônus, porque descobriram que eu trabalhei de graça. Aí eu já tava tipo, uau, que alegria! E aí ela me falou que ele gostou muito do meu trabalho, ele queria me convidar para trabalhar no canal. E aí eu ia entrar no canal como assistente de produção e eles iam me treinar para ser, no futuro, diretora de produção dos filmes dele. E ela me falou, tipo assim, a gente vai conversar sobre o seu salário. Não precisa conversar, eu já tô dentro. Menina, amor, você vai me pagar? Eu vinha de graça. Semana que vem eu tô chegando aí. Eu vou por um café. Eu nem bebo café. E aí eu entrei no canal e começou eu trabalhando como assistente de produção, né? E a gente passou, acho que eu fiquei uns 3 meses assim nessa função ainda. E meu pai ficava sempre brincando comigo. O Lucas vai te chamar pra fazer os vídeos. Ele tá vendo que você é engraçada. Não sou mais atriz. Eu sou produtora, esquece isso. Respeita, que eu sou séria. Agora eu sou séria. Eu sou uma mulher do backstage, não existe mais isso. E aí entrou a Vivi, que atualmente é a nossa preparadora de elenco ainda. Ela entrou na época, né? E... do nada, num papo assim, aí ela foi assim, cara, você é atriz? Aí eu já nessa, né? Eu fiz teatro, eu era de uma agência, mas não sou. Aí ela... Desculpa, você tinha quantos anos? Eu tinha 19. 19, gente, parece ouvido falar, né? Parece, sei lá, que ela tá com 60. Não, eu fui atriz lá no passado, muito distante. Já não existe mais isso aí. Não, nem lembro.
E aí ela me perguntou se eu tinha um videobook. E eu não tinha, porque eu fiz mais teatro e tal, não cheguei a focar tanto. Aí ela falou, vamos gravar um pra eu mandar para uns amigos produtores. Não vou negar também, né? É uma boa. Essa é a sua fada madrinha do nosso conto de fadas, tá? Eu chamava ela de fada madrinha. E aí ela me enviou, era um monólogo de uma página e meia. E eu, tipo, gente, como que eu vou fazer isso? Sim. E ela me puxava durante o trabalho, tipo assim, tá livre, vamos ensaiar. E, tipo, ela me tirava do set. Eu ficava, eu vou ser demitida. E todo mundo deixava ela me tirar do set. O que é isso? O que tá acontecendo? E ela me chamou pra filmar. Ela dava aula pra esposa do Lucas na época, né? Que ela também gravava no canal. E aí ela me chamou pra gravar num dia que ela tava dando aula pra esposa do Lucas. Tipo, a Vivi, a esposa do Lucas e eu aqui fazendo a cena, tipo assim, oi, esposa do Toda meu sem chefe, estou graça, gravando. imagino, né? Toda sem jeito. Eu tô gravando um vídeo pra mandar pra outras pessoas na empresa do seu marido. Mas fica só entre nós, por favor. Tipo, por favor, não conta não. E aí, um tempinho depois, a própria Jessie, a esposa do Lucas, ela que me chamou, e ela falou que eles estavam me testando em segredo e tal, e eu passei, e se eu queria ser aventureira amarela no canal. Aí ali, tipo, aquele momento que você Lembrou lembra. do seu pai na hora? Lembrei. Eu lembrei do seu pai agora na hora. E tipo, caraca, ele tava certo. Aquele momento em que a mente, tipo, para totalmente e você fala, isso tá acontecendo de verdade. Foi surreal. Gente, isso é um filme, gente. A Cinderela, a história de gata borralheira, aventureira amarela. A história do conto de fada. Olha, tem nome. A Cinderela carioca. É. Gente, é muito legal. E você também, antes de você ir trabalhar com eles, você assistiu o canal, porque já era muito distante da sua realidade. Talvez você visse até mais o Felipe, talvez, né? Pela idade. Não, eu não assisti. Eu tinha um primo que ele era muito fã. E, inclusive, nossa, esse primo foi muito engraçado, porque ele tinha 7 anos na época. E quando eu tava trabalhando no canal, eu já sabia que eu ia ser aventureira, mas ainda não tinha revelado nada, eu só tinha feito a trança e tudo mais. Aí ele tava aqui em casa um dia e ele sempre falava, Carol, quando que você vai entrar no canal? Não sei o quê. E aí, nesse dia eu virei e falei assim, você tá orando pra eu entrar? Aí ele, tô. Aí eu, e pra você qual aventura? Ele, qual aventureira? Aí ele, amarela. Meu Deus, me dá o telefone dessa pessoa, pretendo jogar nesse fim de semana na Mega Sena, por favor. Na hora eu travei, eu fiquei tipo assim, que isso? Como assim você tá fazendo? E ele era a minha referência de maior fã do Lucas. Eu realmente assisti alguns vídeos do Felipe, que ele fazia provando coisa diferente e Das tal. maluquices dele, né? Era mais a minha vibe. Não, eu assisti o canal do Lucas também mais quando meu filho era pequenininho. E aí o meu filho tinha certeza, porque era assim, o Lucas com a menininha, que era uma vizinha, aí meu filho criava uma história em cima daqueles dois. Não, porque na verdade ela mora na casa dele, que a casa dele é uma extensão da outra casa. Ele fazia uma fantasia, eu falei assim, mas eu não sabia se era verdade, se era mentira. Aí durante muito tempo acreditei nele. Entendeu? Até um dia que eu vi uma entrevista do Lucas em algum lugar, ele descrevia mais ou menos como é que era a produção das coisas. Eu falei assim, gente, meu filho me enganou durante muito tempo. Você acreditando na história. Acreditei naquela história que ele inventou do cara com a menininha. Não sei o que. Acontece. Mas e como é trabalhar com criança? Porque eu vejo aqui que muita gente tá te chamando de aventureira amarela, de Raíssa. Sim. A Carol também aparece muito. Tem muita gente chamando de Carol, obviamente, também, né? Mas assim, como é ter 3 personas? Eu já atendo por todos os nomes. Nos filmes, sempre, tipo, a equipe não tem tempo pra ficar decorando o nome do pessoal e tá vendo no roteiro direto o nome do personagem. Então, sempre alguém fala, tipo, Raíssa, eu já tô... Oi, eu, Vitória, aqui. Eu já aprendi a atender pelos nomes. Já são parte de mim. E essa coisa de trabalhar com criança é incrível, cara. Porque, particularmente, tipo, eu sempre gostei muito de criança. Na minha família, eu sempre fui a adolescente que andava com as crianças. Que ficava tomando conta de todo mundo. E aí, trabalhar com uma coisa que desperta tanto esse imaginário, essa fantasia neles.
E é um carinho muito sincero. Você sabe que criança já é honesta e ainda mais, tipo assim, elas olham, o olhinho chega a brilhar. Tem criança que chora, tipo, de emoção. É uma coisa surreal, uma experiência Tem uma única. mãe aqui, que agora você me perdoe seu nome, tá um tempão pedindo pra você mandar um beijo pro Enzo, que tem 3 anos, que é louco por você. Eu esqueci o nome da mãe, eu esqueci o seu, mas eu lembrei o nome do filho. Então manda depois um beijinho pro Enzo também, de 3 Pode anos. deixar, ó. Enzo, ó, um beijão, lindão. E assim, se não gostar, cara, se criança não gostar, você pode fazer. O adulto é maleável, adulto. Criança não vai rolar se não gostar. Você não Não tem vai. que fazer. Você pode fazer a graça que for, ela vai continuar séria com você. Exatamente. Eu já vi isso muito em peça infantil, que, aliás, sempre foi mais engraçado, até porque às vezes as peças, as reações das crianças no que acontecia no palco. Então, se a criança estava envolvida, era maravilhoso. Agora, se a criança não se envolvia, Uhum. você via o povo em cima do palco suando, desesperado e não rolava. Isso é muito legal, né? Dessa Fica parte aquele trabalhar com criança. silêncio. Ou então alguém gritando assim: essa bruxa é feia! Não era bruxa. Essa princesa é feia! A bruxa é mais bonita. Eu já ouvi isso uma vez. Meu Deus! Aí E a princesa assim. a princesa, puta, a cara dela, querendo pular. Não, é Mas quando. aí quando você entrou no canal, você entrou para fazer a Aventureira Amarela ou não? Você estava lá disponível, era material para toda a obra? Eu entrei pra fazer a Aventureira Amarela, mas sempre tinham vários episódios que tinham personagens aleatórios. Aí, quando teve o primeiro acampamento, que chegou a É, Raíssa. a vilã, né? A malvada. A vilã. Essa daí, meu filho, eu penei pra pegar essa menina. Porque no começo, hoje em dia ela é mais tranquila, mas ela era muito cruel. No começo ela era muito malvada, cara fechada. E eu sou muito, mesmo sem querer, eu sou muito tipo, sorrisão da galera. E aí a Vivi, ela, quando tava me preparando, ela falava, eu não quero que você sorria em momento nenhum. Ah, gente, faz o quê? Para esconder onde tem? Não dá. Eu Pra também me não sei. conter. Aí eu fiquei tipo assim, eu não consigo. E aí, aos poucos, eu fui domando, mas a Raíssa, essa coisa da criança também aconteceu muito. Porque muita criança no começo ficava com raiva. Me via, não queria falar comigo, aí me chamava de Raíssa Salsicha, que eles ficam me zoando na historinha. Aí eu ficava tipo assim, eu não sou malvada, só ela que é. Ai, por favor, eu preciso do seu amor. Você tem que me amar. Me perdoa. Mas assim, mas é bacana para você, enquanto atriz, exercitar essa possibilidade, né? De tanto no canal quanto nos filmes, viver várias vidas, vários personagens. É muito bacana isso. Nossa, sim, eu acho que é a parte mais legal de ser ator. Eu, quando. Aquela fase que a gente vai decidindo o que vai ser quando crescer e tal. E aí eu queria ser tudo. Eu queria ser médica, eu queria ser espiã, eu queria ser astronauta. E ser atriz é a única profissão que te permite ser todos. É verdade. Você é ator, você pode estar num set fazendo uma chefe de cirurgia, você pode estar trabalhando na NASA, você pode fazer o que você quiser. Ser uma super-heroína. Não, a sua ficha já caiu que você está num canal de 39 milhões de inscritos. Eu tenho 5 mil inscritos no meu canal. 5 mil. Mas é bastante também. O meu É canal mil, também. não é milhões, não, é mil. Mas É bem. mil. Você está no canal com 39 milhões, 22 bilhões de visualizações. O tamanho de abrangência que você consegue. Você para pensar nisso às vezes, dá um pouco de medo. Como é com vocês nos bastidores? Sabe? É uma responsabilidade monumental isso, atingir tanta gente, né? Não, é enorme. E quando a gente pensa nas diferenças que a gente tinha quando era criança, por exemplo, o quanto a Xuxa foi importante pra mim, a Eliana, a Floribela, a Rebelde, eu fico pensando, cara, eu sou a Agora pessoa que sou essas eu. crianças vão lembrar. E isso é muito surreal. E tem muita criança que, por exemplo, o nosso público, ele geralmente vai até uns 8 anos, e aí depois eles começam a falar que é coisa de criança. Mas tem uns que continuam. E aí eu vejo muita criança de 12 anos falando assim, nossa, você fez a minha infância. Eu fico tipo, cara, tão pouco tempo e já é tão marcante na mente dessa galera. E vocês, quando vocês estão juntos,
A impressão que dá para quem está assistindo é que é uma grande bagunça. Assim, uma bagunça que eu digo assim, uma grande festa, né? Que é tudo, é como se fosse tudo de muito improviso. Acredito eu que tenha muito improviso, mas na verdade é uma coisa muito profissional. Não é à toa que o Lucas foi capa da Forbes, ou esteve numa matéria da Forbes, né? Como um dos empresários, né? Nem só YouTube, empresários menos de 30 mais poderosos do mundo. Entendeu? Ou seja, é uma coisa muito profissional. Mas como vocês lá, é esse clima mesmo, assim, é uma falsa bagunça ou tem muita bagunça também? Tem alguma história de bastidor que você possa contar pra gente? Seja engraçado, assim, que tem acontecido com você? Cara, depende do dia. Tem dia que é uma falsa bagunça e tem dia que precisam controlar a gente, porque é um caos completo. Principalmente porque tem dia... Sabe aquele dia do palhacito? Tem dia que tá todo mundo assim. E aí é pelo contrário, a gente tem que se conter pra na cena fazer a coisa mais séria e corta e todo mundo... Você pediu uma história, eu tava até lembrando hoje, eu tava vendo com a Roberta, uma amiga minha do canal, um vídeo que a gente fez numa época. Os principais vídeos de caos são os vídeos de competição. Porque todo mundo é muito competitivo. Então, é sempre uma batalha de verdade. Toda a intensidade que tem no jogo é real. E aí a gente participou de um jogo que a gente tinha que colocar aquele negócio de dentista pra abrir bem a boca, assim. E a gente tinha que falar trava-língua com aquilo ali. E o pessoal do nosso grupo tinha que adivinhar. Só que a gente nem conseguia se concentrar no jogo. De tão engraçado que tava sendo assistir as pessoas falando com aquilo, a gente deitava no chão de tanto rir e, tipo, quebrava totalmente o personagem. Ou seja, você ainda se diverte e ainda recebe, né? Sim, Tem dias que eu fico brava porque eu perco nos jogos? Sim. Mas os dias que eu venço é muito melhor. Não, eu não sou um bom perdedor. E eu vou te dizer uma coisa, se você é uma má perdedora, aceita que dói menos, porque assim, você não vai melhorar. A maturidade não vai te trazer, sabe? Esse conformismo. Eu não suporto perder. E quando eu ganho, eu sou o pior ganhador de todos. Eu sou o ganhador que debocha, que faz... E eu fazia isso com uma criança de 7 anos, que era meu filho. É a minha cara fazer isso com meu filho. Eu sou assim, no Ludo, eu nunca perdi no Ludo. E aí, quando eu tô quase perdendo, eu fico louca. Eu posso trapacear, eu posso tentar formar aliança. Eu não roubo. Não, eu falo que eu não roubo só pra poder ter certeza que eu venci. Mas aí eu começo a formar aliança pra todo mundo tirar a pessoa que tá me ganhando. Eu faço conspiração. Eu sou horrível. Eu roubo o jogo de memória. Se eu vejo que eu tô perdendo o jogo de memória, eu vejo que a pessoa assim, o que é frio, pai? Não é barato? Eu vou nisso, assim. Aí eu sou muito ruim, eu sou horrível, gente. E eu falo, Pode falar. Não, é fazendo revelações, assim, da minha meu péssimo caráter. Ei! A gente já fez isso com o Lucas uma vez. Quando a gente viajou para gravar o acampamento de férias 4, agora no ano passado, a gente foi para um hotel entre Minas e o Rio, né? E aí a gente descobriu uma mesa de sinuca. E todo dia a gente ia para a mesa de sinuca, ficava até 1 da manhã, tinha que acordar cedo para estar no set no dia seguinte, a gente ficava para poder competir. E o Lucas também é muito competitivo. Então eu e o João, a gente fez uma dupla contra ele e a gente lembrou que ele ensinou alguém a roubar. Que ele tinha falado assim, se alguém falar que mexeu, manda a pessoa provar. Porque não tem replay na sinuca. E aí eu e o João, a gente tinha feito a mesma cagada no jogo. Aí ele, não, vocês roubaram, não sei o que. Prova. Olha, criador e criatura. Sim, eu falei, você me ensinou, agora prova. Mas já teve algum vídeo, alguma coisa que depois que vocês fizeram, vocês pensaram e postaram lá, vocês pensaram assim, acho que a gente exagerou. Acho que a gente passou um pouquinho do ponto. Já aconteceu, não? De caos. Eu acho que já aconteceu comigo nesse negócio do jogo, esse que eu perdi. Porque eu fiquei muito brava. E aí, quando terminou o jogo, eu falei assim, cara, eu tô brava além do normal. Não era pra eu estar tão brava assim com o vídeo. Eu tinha que ter me contido um pouco. Mas, no geral, a gente costuma, tipo, principalmente quando a historinha é muito controlada, porque é tudo
roteirizado, passa pelo pedagogo. Então a gente tem que seguir bem a risca para não dar problema. E assim, são 10. Você já está. Tem um filme em cartaz agora, Campeonice de Bilheteria, vocês já estão filmando o próximo, o 10º, não é isso? O 10º, a gente terminou semana passada de Ah, filmar. já terminou? É o outro acampamento? É o qual? Pode falar. O que você pode falar desse filme? Esse Se é que ainda pode não falar tem, alguma coisa. não tem um nome oficial. Mas eu posso falar que a gente gravou num zoológico, que isso o pessoal já sabe. A gente gravou aqui no Rio. E, gente, foi tudo pra mim, porque eu sou obcecada por bicho, eu tava no meu paraíso. Mas é alguma das personagens que você já interpretou ou é alguma nova? É a Raíssa, a vilã. Só que ela não é mais tão vilã, agora ela é só sem noção, sem filtro. Ela anda com o Lucas, tipo, ai, tá bom, eu ando com vocês. Ah, legal. Mas esse filme tá muito legal. Tem muita coisa nova que a galera ainda não viu. Tem efeito especial, tem muita aventura, tá muito bom. Mas nos aventureiros, nesse que tá, já tem bastante. Você teve que lidar bastante com efeito especial, né? A gente teve bastante coisa. Tinha um supervisor, inclusive, que ficava acompanhando a gente no set pra ver se as coisas estavam certinhas. Foi a primeira vez, eu acho, que a gente gravou com efeitos especiais, assim, tipo, de luta. Tem uma hora também quando a gente tá num... É um negócio que a gente tem que colocar a mão, tipo um twister. E aí entra tipo um negócio de laser que vai apertando pra poder queimar a gente. Só que lá no set não tinha nada. Só tinha o chão, que a gente colocava a mão, e umas luzes que acenderam. E aí, naquele momento ali eu me senti em Hollywood. Porque eu falei, agora eu vou ter que sustentar na minha atuação, fingindo que tem um laser vindo me matar. Agora é o meu momento. Não, é difícil, né, isso? Não, é muito esquisito você ligar essa noção, porque é meio como se você estivesse ficando maluco. Você cria isso. E é coreografado, tem que ser muito coreografado, com marcações muito certas, né? Porque se o troço vem daqui e você tá um pouquinho pra cá, cagou tudo, né? Caga tudo. Lá era bem marcadinho, era tipo, a gente tava num quadrado e ele pegava assim em volta. Então a gente tinha essa noção de que não pode ir mais pra lá e só pode ir pra dentro. Mas aí tinha toda essa pressão de tipo, gente, vocês estão correndo risco de vida. Não pode, não pode estar menos nervoso do que isso. E teve alguma... Já gravou com aquele chroma key, ou com aquelas coisas que vai ter um... Como é que chama aqueles equipamentos que tem em Senhor dos Anéis, que bota aquelas máscaras? Já teve isso ou ainda não? Gravamos. Nesse filme, inclusive, também. A gente já gravava com chroma lá no canal. Mas nesse filme a gente gravou, eu gravei pendurada em cabos de aço, que é uma cena que a gente é transportado. E, gente, foi muito legal. Eu adoro esses negócios assim mais radicais. E aí todo mundo morrendo de medo. E aí eu virei pro nosso coreógrafo de luta, né? O pessoal que tava lá, tomando conta de toda a segurança. Aí eu, posso dar uma cambalhota? Aí o diretor super empolgado, que ele tava doido pra alguém fazer um movimento assim... mais maluco, aí o cara me ensinou na hora, eu fiz, aí todo mundo se achou, uou, muito maneiro! Aquilo ali foi o momento... lado Tom Cruise, né? Sim, nossa, eu seria totalmente sem noção, igual Tom Cruise. Se me falassem, se pendura, eu ia falar sim. É pra ontem, querido. Vamos lá, aonde? Aonde que eu me penduro? O Arte Good Vibes, que é uma pessoa que está sempre aqui na live, é o Jorge Cinéfilo. Eu sou cinéfilo geral. Eu não sou aquele cinéfilo, eu vou ver os filmes iranianos. Não, ontem eu tentei ver Os Aventureiros para a gente conversar hoje. Queria entrar super embasado, né? Mas não tinha ingresso. Não tinha, estava esgotado? Nossa! Pois é, agora, inclusive, tá aumentando muito. Eu achava, porque eu nunca tinha lançado filme no cinema, né? Então eu achava que o fluxo era diferente, né? Lançava, tipo, com mais público e ia diminuindo. Mas nesse filme tá acontecendo o inverso. A gente lançou com uma boa quantidade, mas tá aumentando. Semana passada, eu acho que em 4 ou 5 dias a gente fez 100 mil pessoas. Gente, que legal. É bom ver as pessoas voltando ao cinema. A gente ficou muito preso, muito sofrido por causa da pandemia. Então, ter agora essa possibilidade de ir ao cinema... E não tem nada melhor no mundo que o cinema, gente. Aquelas barulho das pessoas irritadas. E assim, era engraçado que o barulho da sala... Aí eu acabei indo ver outro filme. O barulho da sala que tava Os Aventureiros, gente, era muito barulhento.
Aí eu já imaginava, ai, deve estar uma festa lá, porque eu sou o cinéfilo reativo. Eu grito se tiver que gritar, eu tomo susto, eu choro, eu sou reativo. Eu só imaginava, gente, deve estar uma zona lá dentro, deve estar... Não, isso aqui é incrível assistir com a sala cheia. A gente teve essa experiência, né, nas pré-estreias, a gente assistiu com todas as crianças. E teve foi em Santos. Tem uma parte do filme que começam as batalhas. Dali até o final do filme, você não ouvia uma fala. Era só criança gritando. Eles estavam, tipo assim, em êxtase. Teve um amigo meu que assistiu em outra sala e ele falou que o menininho parou do lado dele. Esse é o melhor filme do mundo! Ah, é muito É muito gostoso. bom isso. É muito gostoso. E me diga uma coisa, já fazendo outro filme, um canal, ou seja, é uma vida muito agitada, né? Mas você consegue, você tenta pelo menos ter uma atividade paralela ao trabalho que você faz lá na galera do Lucas. Como é que tá essa sua vida? Sobra tempo? Consegue ou você tira para dormir? Tem, eu acho que justamente por eu tentar fazer tantas coisas fora, eu não tenho tempo pra nada. Porque agora eu concluí, mas nos últimos anos, e esse semestre agora eu tava fazendo curso de dublagem Nossa. para poder entrar no mercado, porque se precisarem de mim, eu já vou ter estudado, pelo menos. É um mercado que você precisa estar sempre disponível, né? Sim. Mas pelo menos eu tô pronta. E como foi, hein? É muito difícil, não é? Cara, é um negócio meio esquisito. Te falar. Ah, eu acho, gente. Pra você se acostumar. Sempre me falaram, eu entrei até por isso, porque em alguns vídeos que eu fazia, todo mundo comentava, você é dubladora, você tem voz de dubladora, parece a voz da fulana de tal. Eu falei, pô, é um mercado que provavelmente, então, eu tenho um caminho bom pra poder seguir. Mas é complicado, porque o meu diretor, que era um diretor que dava aula pra gente, né? Ele falava que você dublar é você dançar balé vestido de armadura. Porque é a única arte que você não tem como ensaiar. Você pega na hora, você tem que entregar uma atuação de verdade sem ter tempo de ensaio. É muito difícil ser dublador. E é uma coisa louca. O cara pode estar falando lá em grego. E você tem que botar na embocadura dessa pessoa o que está falando em português. Sim, e além de tudo, você não pode se levar pelo tom dele. Você tem que trazer para um tom, tipo, brasileiro, do jeito que uma pessoa fala no Brasil. Isso é o que mais me confunde, eu acho, porque quando eu ouço, eu começo a querer ir pro tom da pessoa, mas eu lembro, não, a gente não fala desse jeito. Isso é então, muito... assim, o próximo passo que você tem que fazer aí, ó, uma outra dica para ti, é, Lucas, nosso desenho animado de longa-metragem, entendeu? Nós nos autodublarmos, entendeu? Isso é um Não sonho nosso. Porque agora você deve estar louca para testar, para se botar em prática mesmo. Sim. Tem alguma coisa prevista? Então, em questão de dublagem, eu cheguei a fazer um projeto com esse meu professor, porque a dublagem você vai aprendendo no que é quem indica. É alguém que conhece você, que traz você para a área. E aí, esse meu professor, ele me chamou para fazer um projeto dele. Mas foi um documentário, tipo, foi bem simples. Foi um documentário para o YouTube, que era sobre missões em Gana. E aí, eu dublei alguns personagens por fora. Mas já é uma experiência você ver ali como é que é num estúdio, poder se preparar mais. Eu tenho vontade de entrar na área, eu acho muito legal. Não, eu acho muito legal, eu acho absolutamente fascinante. E como é marcante, né? Como uma voz marca a gente para sempre. Outro dia eu estava vendo um vídeo, aí tinha o dublador do Seu Peru com o dublador do He-Man, aí tinha a galera toda do He-Man. Estava o gato... E eles conversando, sabe? E aí aquelas vozes ecoando. Era o gato galã, era o gato, era o He-Man, era o Adam, era o esqueleto, era assim que... E como fica? É engraçado, o meu filho, que hoje ele tem 15 anos, ele fala assim, esse é o... ele tá passando... Não, esse é fulano. O desenho do filme que ele viu. Eu falei assim, eu tenho certeza. É muito legal isso. A minha mãe é assim demais. Toda vez que a gente vê alguma coisa dublada, ela já vai tipo, é a voz de quem que a gente tá vendo? Quem é aquele ali? E a gente já vai agora procurando. a expectativa dela. Agora eu quero ver a voz da minha filha em alguma outra. É bacana isso. E é um Nossa, mercado deve ser incrível. muito grande, né? Porque o que tem de streaming hoje,
O que tem Uhum. de plataformas, eu acho que deve ter melhorado bastante Sim. para o mercado de dublador, né? E eu acho que ele é um mercado até mais aberto do que o mercado É, do ator, porque você não precisa, você pode dublar 30 coisas diferentes, mas não é o seu rosto, não é a sua persona que aparece. Num filme, numa série, eles precisam selecionar, tipo, tudo. Eles uhum, selecionam o físico da pessoa, selecionam a idade, lá, lá. Na dublagem, não. Você pode ter 50 anos e dublar uma pessoa de 15. é, Então, você com certeza. tem muito mais espaço para poder dublar. Eu acho que é uma área muito mais aberta Não, também, inclusive, nesse sentido. as crianças todas que a gente vê nas séries, dos filmes, é tudo adulto, né? É tudo Exatamente. adulto. É muito legal. E, além de tudo, a senhora também pode dublar em qualquer língua, né? Porque a senhora, o seu sonho, pelo que eu vi aqui, é ser poliglota, mas você fala inglês, francês, linguagem do indígena americano, mentira, brincadeira. Estava estudando, queria estudar coreano. Quantas línguas a senhora está movimentando atualmente? Então, eu já conto sempre o português, né? Porque na hora ele vai contar. É, Tem o claro. inglês, o espanhol e agora eu tô estudando coreano. Aí, ó, Que muito esperta a senhora, viu? Porque tem um mercado coreano e outro mercado gigantesco. Muito é espertinha. gigante! E, Gente, inclusive, que foi? eu Conta. amo. Não, Foi e por isso que eu assim, comecei a mas estudar. gente, como. O que você sabe de coreano aí que você poderia falar para já tem? Já sabe alguma coisa? Ah, eu já sei me apresentar. Tipo, algumas frases Ai, por pontuais, eu já favor, eu sei. mereço. Mas eu vou me apresentar, vamos lá. 안녕하세요. 저는 카롤입니다. 저는 23살이에요. 그리고 브라질에 살아요. Eu falei, eu falei o meu nome, falei que eu tenho 23 anos e que eu sou do Brasil. Gente, você tem uma pronúncia muito boa. Ai, muito obrigada! Muito. Gente, parecia que estava vendo Parasita, o filme. Não, é engraçado, é isso. O que eu mais gosto de quem domina a língua é a entonação que a pessoa bota na língua de cada lugar. Eu acho a língua oriental, de uma maneira geral, muito musical. Né? Eu acho muito musical. Aí você Hum, deu uma entonação que parecia, gente, parecia mesmo uma coreaninha falando. É muito que bom! legal. E o que mais você quer aprender assim de língua? É um vício, não é? Ai, é Aprende uma, não quer parar. demais. E porque é uma sensação tão boa você saber que você consegue. Essa coisa da globalização mesmo, sabe? Que você É, consegue se introduzir no mundo. Por exemplo, se me soltarem na Coreia, eu não vou ficar perdida mais. Eu sim. posso me virar, eu posso comer, eu posso dormir em algum lugar, porque eu já consigo. Então, é muito gostoso isso de você estar pronto para o mundo. Eu tenho muita vontade ainda de aprender francês, japonês. E aí eu não sei, eu tô na dúvida entre o japonês e o mandarim. Mas eu quero muito aprender um dos dois, porque os dois são bem difíceis. Aí eu tô pensando em deixar um só. Não, bota numa ordem, né? Você vai acabar aprendendo todos, porque é isso, gente. Eu conheço pessoas assim, é um vício. Acabou, não vou conseguir, vai e faz. Aí daqui a pouco tá fazendo outra. Eu acho, assim, um conselho que eu posso te dar, a China atualmente está bombando mais que o Japão, Uhum. né? Então eu iria primeiro no mandarim. Eu acho que eu vou querer intercalar entre uma romanizada e aí alguma. Uhum. Aí depois que eu terminar o coreano, eu vou no francês, do francês aí eu vou pro Isso. mandarim. Que aí eu dou um descanso pro meu cérebro. Mas é verdade, é verdade. Aí você deixa num cantinho ali processando e parte para outra. Muito legal isso. Não, gente, não é só isso. Ela também é uma espécie de Karate Kid. Sério, ela é atleta federada de Wing Chun na modalidade de Kung Fu. Vai mexer com ela. Te mexe. Cuidado! Conta isso, minha filha. Como é que tá com quem olha para você? Alguém comentou, você falou que tem 23 anos, acho que foi Good Vibes. Gente, achei que fosse muito menos. Eu também achei que você tivesse uns 17, talvez. Eu sempre ouço essa da É. idade. Que bom. Mas assim, ninguém espera. Você bate muito, não pode nem falar isso, que a arte marcial é uma filosofia tá, de defesa, mas assim, você é boa de briga então, né, bicho? Não, eu sou. Faz um tempo que eu não treino. Eu comecei a treinar com 14 anos. E aí, inclusive, quando eu fiz 15, as meninas sempre fazem, né? Uma apresentação de valsa, É. uma dança com as amigas, alguma coisa. Eu fiz uma apresentação de Kung Fu. Maravilhoso. Porque eles falam, tem que ser alguma coisa que te represente. Eu, na época, Uhum. ficava de segunda a sexta-feira
numa academia de luta cercada de menino. Eu falo, gente, eu luto, é o que eu tenho pra mostrar. Vamos lá. Cadê esse vídeo? Eu quero ver. Ah, eu tenho eu tenho que salvar, porque ele era grande. Posta em Aí algum lugar, ou no YouTube, Instagram. Essa é vou maravilhosa isso, gente. postar. E aí, era muito legal, eu entrei com os meus pais, então, tipo, era a família toda reunida. E aí, era, tipo, já chegavam os três lá, com uma família, um bondezinho. Mas é incrível, eu sou apaixonada. E o Kung Fu, ele é um nicho, né? Quando você entra, que você percebe todas as camadas de sociedade que tem, principalmente aqui no Rio, porque você não ouve muita gente por aí falando, eu faço Kung Fu. Não. Mas aí, quando você entra, você vê que tem uma galera, é muita gente mesmo envolvida, e aí tem Copa Mundial, tem evento. E é muito bonito de se ver essa coisa que você falou da filosofia, é muito legal. Eu acho que muita coisa que eu levo. Eu brinquei falando disso, mas é muito legal. Porque não é só luta, né? Tem todo um conceito, tem toda uma história. É história viva, né? Quando você vai praticar algum tipo de arte marcial oriental. Sim, e principalmente essa modalidade que eu faço, que é o Wing Chun, ele tem várias lendas de como ele foi criado, mas a lenda original é que ele foi criado por uma mulher. Ele foi criado por uma mulher para ela se defender porque ela não queria casar com um homem. Ele falou que se ela vencesse ele numa batalha, ele deixava ela. E aí ela aprendeu, ela foi adaptando com uma monja. E aí veio toda uma nova modalidade do Kung Fu a partir dela. Acho incrível. É outro filme, Carol. É outro filme. Olha que história maravilhosa que eu nem conheci. Não rende um filme maravilhoso? Não, rende. Essa história dela é muito incrível. Eu adoro. Tem vários detalhes. É muito Mas quando fala assim que é federada, significa o quê? Que você não deve estar competindo que você não tem treinado, mas você chegou a competir, ganhou alguma coisa? Como é que é isso? Eu não competi, mas eu poderia. É porque o 21, no caso, ele não tem competição. Porque ele é uma luta de autodefesa. Então é uma coisa que, tipo, machucaria bem. Mas eu participava de todos os eventos, tem apresentação dos catins. E federada porque eu sou reconhecida como atleta. Tipo, tem todo um departamento, né? Não lembro agora como que chama isso, mas sempre tem as federações, as coisas. Sim. E aí consta que eu sou uma atleta federada. Que, tipo, eu fui autorizada por um mestre, por um grão-mestre. Eles me assistiram fazendo meu exame de faixa e aí eu me tornei uma atleta. Tem toda uma responsabilidade. E aí agora eu sou arma branca. Eu não posso brigar na rua. Uau! Lucas Neto vai tirar farofa para você ver. Menina, muito legal isso. Agora, e você parar para pensar também, né? Que com 23 anos, olha quanta coisa você já fez. Nossa, sim. O Lucas, ele falava muito isso quando eu cheguei. Porque tudo... Ele falava alguma coisa, tipo, eu já fiz isso. Não sei o que, eu já fiz isso. Aí ele... Onde é que você arrumou tempo pra fazer tudo isso? Eu estava pensando, onde você arrumou tempo? Mas meus pais sempre me incentivaram muito também, principalmente em esportes. Eu sempre fiz muita coisa. Eu acho que o que eu mais durei realmente foi a luta, mas eu já fiz natação, balé, ginástica rítmica, dança. Tudo que dava pra fazer eu tava fazendo. Sempre me colocava no meio de alguma atividade, o que é muito bom, eu acho, porque te dá mais opções, sabe? Você conhece mais. Além de ter um núcleo social maior, você tem mais conhecimento sobre a vida, sobre novas áreas. Sim. E o idioma é minha paixão. Que delícia. Que bom. E olha quanta coisa bacana e de engrandecimento, né? Que você conseguiu. Você podia, sei lá, a sua paixão ser maquiagem. Não que não possa ser também. Mas assim, é idioma, é luta, é coisas que só deixam você melhor. Mas falar nisso, também é viciado em maquiagem, a parte de vaidade, onde é que fica a sua vaidade nessa situação toda? É muito mulherzinha, do tipo que demora 455 horas para sair? Não, eu não sou nada. A minha mãe morre comigo porque eu sou zero. Eu sou aquele tipo de pessoa que, tipo, pego a roupa que tava amassada, assim, no fundo da gaveta. Aí ela vai, não, você não vai sair assim. Ai, mãe, todo mundo sai, ninguém vai olhar minha roupa amassada. E maquiagem, eu aprendi, foi na pandemia. Eu fazia o básico do básico, inclusive no canal, quando é, tipo, vídeo só infantil, eu faço o básico mesmo, corretivo, rímel e blush, acabou.
E na pandemia que eu tive que aprender, porque a gente ia fazer a série mais adolescente, a Raíssa, essa personagem, ela ia ser blogueira de moda, de moda e maquiagem. Aí eu falei, agora eu vou ter que aprender a me maquiar. Eu vou ter que estar bonita no negócio, né? Pra falar que eu sei me maquiar. E aí eu aprendi, eu até gosto, eu me divirto fazendo, mas não é uma coisa que eu leve tempo. Levo essa maquiagem que eu tô hoje, a gente teve que fazer pra poder tirar umas fotos pra segunda temporada da Roxy. E eu fiz em 15 minutos. O que eu mais levo tempo é o cabelo, mas é porque ele dá trabalho, eu gosto dele bonitinho e tal. Mas eu não levo mais de meia hora também. Desde que eu aprendi a fazer rápido, vai rápido. Não, engraçado isso, porque realmente você tá mais para a cultura, para o conhecimento, que legal, bacana isso. Eu acho a vaidade uma coisa maravilhosa, gente. Tem que gostar de vaidade, tem que ser vaidoso, tem que se gostar, tem que se cuidar. Agora, é muito bacana quando a gente vê que você é uma menina tão jovem e que investe tanto em você mesmo, coisas que vão te crescer. Muito bacana isso. Muito bacana. Obrigada. Agora, sim, você já fez coisa pra caramba com 23 anos. E tem uma vida gigantesca pela frente. O que você se visualiza fazendo? Você é noveleira, estava contando pra gente o que é noveleira, assistir a novela com a avó, com a mãe, né? Tem vontade de fazer novela? A novela para você é um segmento que você se interessa? Você não chega a pensar muito nisso? Como é que você se imagina profissionalmente nos próximos anos? Eu tenho muita vontade. Tanto novela, eu acho que filme internacional também, filme, série internacional também é uma coisa que me pega muito, principalmente nessa questão do idioma, porque eu tenho vontade de me desafiar nessa área, tipo assim, atuar em outro idioma, uma coisa mais difícil. Mas a gente tem os nossos projetos lá do canal, mas a gente também, tipo, o Lucas, ele é super aberto com a gente fazer outros projetos. Então, eu tenho vontade, eu acho, o Guilherme, inclusive, que é lá do canal, ele agora vai fazer o Edson Celular mais novo, nessa novela das 7. E é uma coisa, eu acho que me ver na telinha da TV, tipo assim, da TV aberta, ainda é uma coisa que eu fico curiosa para poder experimentar. Essa coisa do filme internacional, de viajar, de ir para um lugar diferente. Eu gosto do perrengue. Eu gosto de viajar, de passar um mês com uma mala. Gritando, sabia? Um pouquinho. Inclusive, foi quando a gente foi gravar o filme da Warner, né, o do cinema, a gente inicialmente ia viajar o Brasil todo porque foi antes da pandemia que ele foi planejado. Mas aí, por conta da pandemia, a gente teve que reduzir para um set só, para poder ter menos problemas, menos coisas para conter e tal. E aí a gente foi gravar no Rio de Janeiro. Eu fiquei, não! Eu pronta pra passar 50 dias. Eu querendo entrar num quartinho no interior da Paraíba, numa pousada. E aí eu vou gravar do lado de casa. Realmente. Para quem tem esse espírito de gravador, porque no meu quintal, com tanto lugar no Brasil e no mundo para eu ir. Podendo ser longe, vai ser aqui. Não, mas eu acho que o desejo seu hoje é bem realizável, porque inclusive a gente tem, por exemplo, a André Lamoglia, tem um ator, tem um dos principais papéis lá em Elite. A Giovanna Gridio fez Rebelde, acredito que esteja na segunda temporada de Rebelde também, maravilhosa. Tem muita gente, agora eu não vou lembrar, Marco Pigossi também fez bastante coisa, fez uma série espanhola, se eu não me engano, muito interessante. Está acontecendo, né? É um projeto que você pode realizar. Sim, o mundo, acho que ele está descobrindo bem os brasileiros agora. Inclusive as nossas séries, né? Eu vi que agora o De Volta aos 15 com a Maísa tá bombando lá nos Estados Unidos. E é um mercado, eu tenho vontade de entrar, então eu fico muito curiosa. Inclusive eu estava respondendo esses dias sobre... Me perguntaram se eu tenho problema em ficar fixada com o público infanto-juvenil. Mas não, eu acho que é um mercado que dá para você também expandir, mostrar que você sabe fazer outras coisas, ser versátil. A gente vê grandes exemplos, a Larissa Manoela, a Maísa, o João Paulo. É uma galera que cresceu junto com as crianças e hoje em dia também está fazendo papéis mais sérios. Então eu tenho vontade de explorar um pouquinho de cada um. E é isso. Não, eu acho bacana essa história da criança, é que você, na verdade, você forma várias gerações, né? Então, você está no canal há quanto tempo? Desde quando? Eu tô atuando desde 2019. Desde 2019. Quantas gerações que nunca vão esquecer você, aquilo que você falou, você marca a minha vida, né? Que lá para frente, você fazendo outros trabalhos, vão lembrar a Carol, a Raíssa, ou a Vivi,
a aventureira amarela, seja qual for que a pessoa fique marcado, é legal. Eu acho que trabalhar com criança é semear para o futuro mesmo, né? Nossa, sim. Inclusive, a gente vê hoje em dia, quando a gente observa alguém que era do nosso passado, que a gente via numa novela. A Juliana Silveira, pra mim, sempre vai ser a Floribela. Quando eu vejo ela numa novela, eu fico, mãe, é Floribela, olha! É muito legal isso, é verdade. E me diga uma coisa, sobra tempo no meio disso tudo para namorar? Como é que está esse Ai, coraçãozinho? eu fico sensível, Jorge. Ah, Não, é porque realmente não sobra tempo. né? Eu sou uma pessoa muito. Todos os meus amigos sabem, eu sou uma pessoa excessivamente romântica. Então, eu só quero me envolver com alguém com quem eu tenha uma visão de futuro. Tipo assim, eu vou namorar com essa pessoa. Ai, meu Deus, que bonitinho! Tava escalando minha perna até chegar Eu também tenho um York. no seu menino. Eu tenho 6. Tá? Meu Tá tudo Deus, bom. que delícia! Ai, Aí, tá vendo? Estão levando. Menino, deixa papai. Ó, essa é a tia Carol, maravilhosa. oi, neném! Agora vai lá. Vai dar o papai deixar papai. Coisa linda. Mas é isso, não sobra, porque eu tenho essa demanda de querer conhecer alguém com quem eu queira ter algo duradouro. Então, não consigo ficar nessa de me envolver rápido com alguém e tal. E a minha área, eu não sei. E tudo tem Posso pagar com a língua, também, mas né? Você acredita nisso? eu acredito muito. Muito, também. muito. E a minha mãe, ela já tá desesperada, né? Porque 24 anos, já tá batendo na porta, ela já fica, Carol. Para! Pelo amor de Deus, 23 anos é um tipo de 15, sei lá. As mulheres de 50 hoje estão super jovens, atuantes, as mulheres de 40 estão até meio inocentes. Imagina, você tem 23 anos é um bebê. Ela já tá me cobrando, ela quer neto, ela quer genro, ela quer tudo. Eu falo, calma, mãe. Pelo amor de Deus, a mulher tem muita estrada para queimar ainda. Que legal, Carol. Olha, quero muito te agradecer. Você é um amor, um encanto. Deixa eu ver se alguém quer fazer alguma pergunta para Carol. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na caixa. Porque ainda tem um tempinho, dá para vocês perguntarem alguma coisa. Deixa eu ver. Carol, quero saber como você conheceu o Lucas Neto. Pode contar para a gente? Trabalhando, né? Sempre, já lá no meio. Agora ele é sério. Porque assim, quem vê acha que ele é um bobão, né? Bobão que eu digo assim, um crianção, né? Um crianção. Mas, na verdade, ele é um empresário, um homem. Ele é mais serião, assim, como ele é assim, fora com as câmeras desligadas. Cara, o Lucas, ele é muito tímido. Então, ele é uma pessoa, ele depende muito do dia. Tem dia que ele tá mais brincalhão, que ele tá brincando com todo mundo, e tem dia que ele tá mais no mundinho dele, quietinho. Mas eu costumo brincar que e o João também, nós somos o terror da vida dele. Porque a gente quando a gente vê alguma coisa pra encher a paciência dele, a gente vai encher e, tipo assim, sem filtro, estragar o clima ali no momento, só pra ele ficar constante. Eu adoro os vídeos dele com o filho. Gente, o Luke é a coisa mais fofa do mundo. Você tem um vídeo que tá acho que é das bastidores do filme, que eles estão interagindo e ele falando, por que não sei o que lá, papai? Ele é assim, ele tava gravando com a gente no canal essa semana. E aí, ele solta muitas pérolas, assim, né? E ele tava em cima de um banco daqueles grandes, assim. Aí o Lucas falou assim, agora dá uma rodadinha. Aí ele virou. Aí ele viu, tipo assim, que não era um lugar muito estável, né? Ele, não pode rodar em cima do banco, papai. Ele tava tipo, você tá doido? Ele é muito fofo. Muito fofo, gente. É muito gostoso. Vontade de bancar Nazaré com ele. Ainda mais eu que sou doida por criança, eu vejo ele sempre olha pra gente com o rabinho de olho assim, rindo. Ai. Não adianta, né? Quem sai os seus não degenera. Já nasceu estrela. O Projeto Jovem Semear está perguntando se você vai estar no show do Lucas em Teresina, não sei, em setembro, talvez? Não, eu não tô no show. Mas quem sabe em breve, mas eu ainda não tô no show. Deixa eu ver mais uma perguntinha. A Lara Lorene Reis pergunta, Carol, como foi... pula, gente. O filme As Aventuras da Origem, você gostou de fazer o filme ou foi muito cansativo? Nada, ela pulou, ela rodou. Eu amei, eu me diverti.
Foi bem cansativo, tipo, eu tive que reorganizar meu dia, meu fuso horário mudou. Mas foi incrível. Inclusive, quando eu terminei o filme, eu queria continuar a dormir cedo, queria estar dormindo, mas não aconteceu. Não, que tem isso, né? É muito engraçado essa história, a magia que tem de você produzir alguma coisa com câmera, com filmagem. Eu e meu marido, a gente Uhum. participou de um programa de GNT chamado Reforma de Casais, que ele tinha um projeto de um quarto, eu tinha um projeto do quarto, aí vinham duas arquitetas, faziam no estúdio 2 projetos e aí as pessoas votavam. Tinha um banco Ai, de que jurados e a legal! internet votava. Era muito legal. E o meu marido é mega tímido. Da área de médica, ele não era de humanas, então muito tímido. Quando acabou a gravação, um dia ele desce e escapa assim, tô com saudade de gravar. Ai, que bonitinho! Aí eu fiquei, gente, é uma coisa assim, só quem tá envolvido mais sabe o que é, né? Cansativo, é exaustivo, tem uma espera longa, mas tem uma magia ali, né? Sim, e quando passa, parece que fica aquele vazio. Pra mim, o dia que mais me pega é o último dia de gravação. Porque eu sempre fico, e o que que eu vou fazer depois daqui? Eu não vou ver vocês todos os dias? Não, é isso mesmo. Olha, a última pergunta, gente, para poder liberar a nossa estrela. A Perfect Bia Carol, qual é a melhor parte de atuar junto com a Bia e a Gi? A Bia é essa que eu brigo todo dia. Ah, é muito bom. Eu trabalho com a Gi já desde o começo, né? A Gi tá com o Lucas desde o comecinho. Então, eu acompanhei o crescimento dela, ela saindo de criança para uma pré-adolescente, agora adolescente. Então, é muito legal ver a mudança das nossas personagens, como a gente passa a interagir diferente. Tipo, antes ela era a irmã do meu inimigo, agora ela é minha amiguinha nas cenas. A Bia também, a gente tem uma conexão muito grande. Inclusive, esse filme do Zoológico eu gravei junto com a Bia e eu fiquei tanto tempo com ela que a gente começava a pensar as coisas ao mesmo tempo já. A gente pensava, se olhava, a gente, nossa, você pensou isso também? A gente já vai conectada. É isso, a gente acaba vivendo muito, quando convive muito tempo com a pessoa, né? Parece que acontece uma sinergia assim grande, é muito, Sim. muito bacana. Olha, meu amor, realmente, muito obrigado, viu? De coração, adorei te conhecer. Desejo sempre mais sucesso e mais realizações para você. E ainda vou estar assistindo alguma coisa. Epa, é a voz da Carol. É a voz Sim, vai da sim. Carol nesse filme, nesse desenho? Muito obrigada pelo carinho, viu, Jorge? Pelo espaço. Amei a entrevista, foi muito legal. Ai, que bom, meu amor. Você é Olha, a live incrível. fica gravada, então querendo matar saudade dessa gracinha, é só clicar aqui, Ah, tá? Um beleza. beijo no seu coração, meu amor. Um beijo, muito sucesso, Um viu? beijo. Tchauzinho. Tchau.